1 Timóteo capítulo 5. Nunca fale asperamente a um homem mais velho, mas exorte-o respeitosamente, como se ele fosse seu próprio pai. Fale aos homens mais jovens como irmãos amados. Trate as mulheres mais velhas como mães e as moças como irmãs, tendo pensamentos puros. A igreja deve cuidar com carinho das viúvas, se elas não tiverem ninguém mais para ajudá-las. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, são estes que devem tomar a responsabilidade, pois a bondade deve começar em casa, com o sustento dos pais necessitados, retribuindo desta forma o bem recebido de seus pais e avós. Isto é uma coisa que agrada a Deus. A viúva necessitada e sozinha no mundo põe a sua esperança em Deus, dedicando-se à oração e à súplica dia e noite. Mas se ela procura apenas os prazeres, está morta mesmo que esteja viva. Esta deve ser a sua norma na igreja, a fim de que os cristãos conheçam e façam aquilo que é correto. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver pelo menos 60 anos e que tenha sido casada apenas uma vez. Deve gozar de estima de todos por causa do bem que praticou, como criar bem os filhos, ser amável com os estranhos, lavar os pés dos fiéis, ajudar os aflitos e estar sempre pronta a fazer todo tipo de boa obra. As viúvas mais moças não devem participar deste grupo especial, porque é comum, depois de algum tempo, que seus desejos façam com que queiram casar de novo, desrespeitando seu voto com Cristo. E assim elas cairão em condenação porque quebraram a sua primeira promessa. Além disso, costumam ser ociosas e gastar o tempo mexericando de casa em casa, intrometendo-se na vida dos outros e falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que é melhor essas viúvas mais jovens se casarem novamente e terem filhos e cuidarem de seus próprios lares. Assim ninguém poderá dizer nada contra elas, porque eu tenho receio de que algumas delas já tenham se desviado para seguir a Satanás. Quero lembrar-lhe mais uma vez que se uma mulher crente tem viúvas em sua casa, ela deve cuidar delas e não sobrecarregar a igreja. A igreja então pode cuidar de viúvas que realmente estão necessitadas. Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, de maneira especial aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. Porque as escrituras dizem: nunca amarre a boca de um boi quando ele está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra o líder, a não ser que a presença esteja 2 ou 3 testemunhas. Se ele realmente pecou, então deve ser repreendido diante de toda a igreja, a fim de que ninguém mais siga seu exemplo. Com toda a solenidade, eu exorto na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos santos anjos que você faça o seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções sem parcialidade. Todos devem ser tratados da mesma maneira. Nunca tenha pressa em impor as mãos sobre alguém e não participe dos pecados de outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Lembre-se que alguns homens levam uma vida pecaminosa e todo mundo sabe disso. Em tais casos você poderá fazer alguma coisa, em outros, porém, os pecados só serão revelados mais tarde. Do mesmo modo, as boas obras são evidentes, mas às vezes as obras deles não são conhecidas até muito depois. Capítulo 6. Os escravos que abraçaram a fé devem trabalhar arduamente para os seus senhores e respeitá-los, que nunca se diga que os seguidores de Cristo são maus trabalhadores, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos seus ensinamentos. Se os senhores deles forem crentes, isso não é desculpa para perderem o respeito. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais ardorosamente, porque um irmão na fé está sendo ajudado pelos esforços deles. Ensine estas verdades e incentive todos a obedecê-las. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Esta pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam em inveja e cólera e que só conduzem à difamação, a acusações e suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade.
Para eles, o Evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Portanto, afaste-se deles. Você será verdadeiramente próspero se exercer a piedade com contentamento. Afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo e nada podemos levar quando morrermos. Portanto, devemos nos sentir bem satisfeitos se tivermos alimento e roupa suficiente. Mas as pessoas que querem se tornar ricas caem em tentações e ciladas e em muitos desejos tolos e nocivos que lhes causam dano e ruína e finalmente levam à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, é um homem de Deus. Fuja de todas estas coisas nocivas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. Recomendo-lhe diante de Deus que a tudo dá vida e diante de Cristo Jesus que deu um testemunho perante Pôncio Pilatos, que você cumpra tudo quanto ele lhe mandou fazer, a fim de que ninguém ache falta alguma em você, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no devido tempo Cristo será revelado. Ele é o bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único imortal e que mora na luz tão estupenda que nenhum ser humano pode aproximar-se dele. Nenhum homem jamais o viu, nem o nunca verá. A ele seja a honra e o poder e o domínio para todo sempre. Amém. Diga àqueles que são ricos no presente mundo que não se orgulhem disso nem confiem no dinheiro, que logo acabará. Mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos para a nossa satisfação. Ordene a eles que pratiquem o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida frutífera. Timóteo, não deixe de fazer essas coisas que Deus confiou a você. Evite as discussões inúteis e profanas com aqueles que se gabam do seu conhecimento e assim provam a própria falta dele. Algumas dessas pessoas acabaram perdendo a coisa mais importante da vida, se desviando do caminho da fé. Que a graça divina esteja com vocês. Amém, Senhor. Muito obrigado por mais uma leitura bíblica na tua presença. Peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha edificar, através da tua palavra e do seu poder, as pessoas que se achegarem a este canal para lerem a tua palavra, para ouvirem a tua palavra. Que o nome do Senhor venha a ser honrado e glorificado em todo o tempo das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, eu oro.